Olá, como vocês estão? Boa tarde. E a gente vai começar aqui a nossa aula de português, já ativando a nossa memória depois do feriado. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Então, hoje também é dia de finalizar alguns estudos aí do grupo 4 e nós vamos finalizar português hoje. Preparado? Então, página 105. Gente, olha só. Apresenta esse texto que nós não fizemos, que é uma lenda muito legal, a lenda de Haiti, que explica como que surgiu, como que surgiu o Rio São Francisco, o velho Chico, como que ele surgiu. Tem uma lenda para ele. Eu sugiro a você que faça essa leitura, que é bem bacana essa história, essa lenda. E aí, não precisa fazer a interpretação de texto, não. Nós vamos lá para ativar a nossa memória na página 105. Então, olha só. Lembra das sílabas tônicas? Como que a gente identifica uma sílaba tônica? A gente chama a palavra. Tá bem longe. Café! Ó, o fé. Qual que é essa que prolongou, que a gente falou com mais esforço? O fé. Então, a sílaba tônica é fé. Então, você vai identificar a sílaba tônica. Eu sugiro que você vai aqui, ó, vai riscando, faz sublinha aí a sílaba tônica, freguês, dente. E vai, não é denti não, né? Dente, dente. Então, ó, dem, e assim você vai, açúcar, você vai sublinhando a sílaba tônica. Muito bem. Fez isso, você vai lá, ó, de verde, você vai pintar as palavras de verde quando a sílaba tônica for a última sílaba. Por exemplo, café, freguês. Quando a sílaba tônica for a última, você vai pintar de verde. De vermelho, quando a sílaba tônica for a penúltima, ou seja, antes da última. Por exemplo, açúcar, açúcar, penúltima sílaba. E aí vai fazendo os demais. Remédio. E assim faz. E de azul, quando ela for a antepenúltima. Antes da penúltima. Por exemplo, pássaro, paz. Então, feito isso, você vai agora, antônimo. O que é antônimo? É o contrário, por exemplo, claro, escuro, acordado, dormindo. Então, você vai completar com antônimo. O que não é barato é caro. E assim você vai fazendo as demais. Bom, aqui nesse quadro tem 5 adjetivos. Mas o que são adjetivos? Aquela palavrinha que dá característica ao substantivo. Substantivo é o nome. Por exemplo, o aluno, substantivo, é bom. Bom é a característica do aluno. O aluno é estudioso. Estudioso é a característica do aluno. Logo, estudioso é adjetivo. Você vai encontrar 5 adjetivos aqui. Aí você vai e circula esse adjetivo. Bom, aí as palavras que você encontrou, você vai escrever essas palavras aqui, esses adjetivos que você encontrou, e vai separar esses adjetivos em sílabas. Depois, você vai escolher 2 palavras e pode formar uma frase com os 2 adjetivos que você encontrou. Ótimo. Agora vamos lá para os substantivos coletivos, na página 108. Gente, tem QR Code aí. Sugiro que vocês vejam esse QR Code bem bacana. Então, substantivos coletivos. O que é isso, gente? O que são esses substantivos? Olha só. A gente aprendeu que em uma comunidade, os seres vivos, eles interagem uns com os outros, principalmente da mesma espécie. Então, olha só,
O substantivo coletivo é uma palavrinha no singular em que eu vou nomear um grupo de seres da mesma espécie. O coletivo é o conjunto desse grupo. Olha só, um ser tem um determinado nome. O grupo desse ser recebe outro nome que é chamado substantivo coletivo. Por exemplo, eu tenho um cachorro. Vários cachorros juntos formam um grupo de cachorro. Então, formam um substantivo coletivo desse grupo. Que mais? A gente vai ver os exemplos. Por isso que eu não estou entregando agora. Usamos os substantivos coletivos para nomear conjuntos de seres da mesma espécie de um grupo ou de uma coleção. Gente, às vezes, o substantivo coletivo que vai nomear aquele grupo de seres é completamente diferente. Por exemplo, a gente falou tanto em constelação. Constelação é um conjunto de estrelas. Logo, constelação é o conjunto, é o substantivo coletivo de estrelas. O conjunto de estrelas recebe o nome de constelação, completamente diferente. Então, a gente vai aprendendo. Não é o seu objetivo decorar, mas é o seu objetivo conhecer. Então, vamos lá. Quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio, procurou pelo formigueiro e pediu-lhe ajuda. Então, formigueiro, essa palavra formigueiro é o substantivo coletivo de formiga. Quando fala formigueiro, você já imagina uma formiga só? Não, você imagina um monte de formigas juntos. Então, vamos aqui, olha só, formigueiro, coletivo de formiga. Aqui eu tenho abelha. Olha só, gente, que colmeia linda. Então, essa colmeia é o substantivo coletivo de abelhas, esse conjunto de abelhas aqui. Tem outros nomes também. E esses peixes, gente? Olha que cardume lindo. Cardume é formado por um grupo de peixes. E esses músicos? Olha só. 1, 2, 3 músicos. E formou uma banda. Então, banda é um conjunto de músicos. E olha só. Faça uma leitura desses substantivos coletivos. Olha só os cachorros aqui. Matilha. Se eu falo um corre, fecha o portão que vem uma matilha aí na rua. A gente vê um conjunto de cachorros. Matilha. Então, vamos lá. E a frota de veículos da prefeitura? A prefeitura tem uma frota de veículos. Então, é o conjunto de carros da prefeitura. Carro que trabalha na saúde, que trabalha no transporte, que trabalha em vários setores da prefeitura da nossa cidade. Para atender a demanda da população. Ou seja, população, conjunto de pessoas. Substantivo coletivo de pessoas chamado de população. Leia cada um deles, que é muito interessante. E procure formar frases quando você estiver lendo, que aprende melhor. Então, vamos lá. Você vai ligar os substantivos coletivos às figuras corretas. Então, dúvida, volta lá. Eu disse que abelha, olha, às vezes tem mais colmeia, eu já sei que tem um monte de abelhas, um conjunto de abelhas. Mas enxame também tem um conjunto de abelhas ali, aquele monte de abelhas deitadinho, cuidado, enxame de abelha. Fecha a porta antes que o enxame entre na sua casa. Então, não preciso falar enxame de abelha. Enxame, eu já sei que é de abelha. Vamos lá nas figurinhas? Então, vamos. Olha só, gente. Antes de ler essa tirinha, a gente sabe que os substantivos eu tenho comuns quando ele pertence a nomes comuns, a grupos comuns, por exemplo, abelha é substantivo comum, porque eu tenho abelha rainha, abelha, qualquer tipo de abelha, vai receber o nome de abelha, um nome comum, logo é um substantivo comum, escrito em letra minúscula, para recordar.
E tem o substantivo próprio, que ele já me identifica qual é esse ser. Por exemplo, Alice, Pedro, Antônio Reis, Antônio Ferreirinha. Então, é um nome próprio dessas pessoas. Logo, identifica quem é a pessoa. Então, escrito com letra maiúscula. Então, vamos lá. Na tirinha no mundo da Leloca, ela disse aqui, ó, ela está assistindo TV. A maior, aí no jornal deu a seguinte notícia. A maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje na zona oeste da cidade. Nuvem. Uma nuvem. Por que falou nuvem de gafanhotos? Eu posso ter uma nuvem de um outro inseto também. Mamãe, socorro! Preciso me esconder. Os gafanhotos vão me comer. Será que os gafanhotos vão comer a Leloca? O que é isso, Leloca? Gafanhotos não comem cobras. Eles comem plantas. Os gafanhotos são herbívoros, eles comem plantas. A Leloca é um réptil, é uma cobra. Gafanhotos não comem cobra. Mas a senhora não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? Leloca toda cheia de histórias, né? Agora vamos lá. Identifique na tirinha um substantivo coletivo, que é um grupo. Identifique o substantivo comum referente ao item A. Então, olha só, aqui eu tenho, por exemplo, enxame é de abelha. Substantivo coletivo, enxame. Substantivo comum, abelha. Aqui você identifica um substantivo coletivo e qual é o substantivo comum referente a esse coletivo aqui. Identifique um substantivo próprio na tirinha. Tem aí um nominho próprio na tirinha. Identifique ele. Lembre da letra maiúscula. Agora, eu quero que vocês releiam a tirinha e assinalem a alternativa correta. Então, releia e assinale essa alternativa correta. Relacione as colunas de acordo com o substantivo coletivo correspondente. Gente, um rebanho se alimenta de quê? Olha só, vamos aqui. Se muitas abelhas voam, um enxame está voando. Porque enxame se refere a abelhas. Agora, se muitos navios navegam, qual é o substantivo coletivo de navios? Se visito um conjunto de ilhas, eu estou visitando um. Se muitos bois pastam, qual é o coletivo de bois? Gente, dúvida. Vocês têm aqui para fazer esse exercício, vocês têm uma lista de substantivos coletivos. Mas eu não vou ter sempre o meu livro em mãos. Certo, mas você também tem um dicionário que deve sempre estar ao seu alcance. Quando você lê a palavra no dicionário, nome substantivo comum, normalmente ele traz o substantivo coletivo daquele substantivo comum. Vai lá e procure esse o seu mostra. Observe as imagens e escreva o substantivo coletivo correspondente. Então, muitos pássaros juntos, muitos livros juntos, muitos peixes juntos. Gente, próximo vídeo.